Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com muitas novidades, tratando principalmente de amanhã, dia 3 de janeiro, o primeiro dia da pré-temporada do Vasco. O elenco se reunirá pela primeira vez no CT Moacir Barbosa. Teremos a chegada de novos jogadores, o anúncio inclusive do Raniel e do Vitinho. Uma grande expectativa está sendo gerada sobre esses dois atletas. A gente vai trazer novidades inclusive sobre essa situação. Falar também sobre Leandro Castan, temos notícias envolvendo a saída do jogador do Gigante da Colina, Carlos Brasil também, o atual gerente de futebol do profissional do Vasco da Gama, está envolvendo jogadores das categorias de base para tentar trazer reforço para essa próxima temporada e muitas notícias importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, não perca, porque o vídeo está com muitas novidades importantes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Então se inscreva, ativem o sininho de notificação, deixem também aqui embaixo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Vamos colocar aí a meta de 1.500 likes, então se você ainda não deixou, ajude o nosso canal deixando aí o seu joinha e também o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha da saída do Castan. Concorda? Discorda? Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar o vídeo fazendo essa errata. Hoje, pela parte da manhã, eu informei sobre o Leandro Castan. Fiz o vídeo, coloquei ali por volta do meio-dia, falando que teria chance do Leandro Castan permanecer no Vasco. Ele, inclusive, está aqui no Rio de Janeiro, tirou foto, a sua esposa colocou no seu Instagram pessoal aqui no Rio, curtindo, inclusive com a legenda, curtindo férias. Então, dando a entender que uma possível permanência do jogador iria acontecer, pois ele estava durante todo esse período em São Paulo e teria retornado nesse final de semana ao Rio de Janeiro, sendo que amanhã o elenco se reencontrará no CT Moacir Barbosa para iniciar a pré-temporada. Então, tudo na mesma data, tudo juntou. A expectativa é para que o Leandro Castan se reencontrasse com o elenco e fizesse essa pré-temporada com o Vasco. Porém, as informações que a gente teve hoje na parte da tarde é que ele não irá se representar amanhã no CT Moacir Barbosa. Muito pelo contrário, de fato, o zagueiro e capitão do Vasco, ex-capitão, né, pelo menos, está realmente de saída, mesmo tendo um contrato até o final desse ano, até o final de 2022, não permanecerá no Vasco da Gama. Ele veio apenas para resolver as últimas pendências que tinha aqui na sua cidade, onde ele morou por quase 3 anos, foi se despedir do seu pastor, que ele congrega uma igreja aqui do Rio de Janeiro, foi resolver algumas pendências também pessoais e já estará retornando à cidade de São Paulo, onde muito provavelmente deverá ser o seu próximo destino, né? Do seu próximo clube. Então, Leandro Castan não fica, falta ainda negociar também a situação do Vanderlei. O certo é, mais 2 jogadores estarão nessa barca longa que o Vasco fez após a temporada de 2021, uma das piores da história do Vasco da Gama. Então, o Vasco deverá contratar mais um zagueiro para a posição do ex-capitão Leandro Castan. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Agora sim entrar em assuntos com relação à chegada de atletas. Eu quero falar sobre os dois que estão certos, porém aguardam apenas um anúncio para ser oficializado como novos reforços do Vasco da Gama. Raniel e Vitinho. Muito provavelmente, os 2 jogadores deverão ser anunciados amanhã, nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro. Inclusive, mesma segunda-feira, que será o dia de início da pré-temporada do Vasco. Como eu já havia informado pela parte da manhã, volto a repetir hoje. O elenco do Vasco estará se reapresentando amanhã, dia 3 de janeiro, no CT Moacir Barbosa. Uma semana de treinos, de segunda a sábado, 2 treinos por dia, no horário das 9 horas da manhã e das 4 horas da tarde. Na quinta-feira, às 2h30, terá uma apresentação, será aí uma coletiva com a apresentação oficial do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri Lara. E na quinta-feira, às 2 horas da tarde, será a apresentação, aliás, será a coletiva de imprensa do técnico Zé Ricardo para falar sobre essa semana que vem. E na próxima semana, a partir do dia 11 de janeiro, o elenco todo viajará para Pinheiral, numa região perto de Volta Redonda, né? O elenco viajará na segunda e retornará no domingo. Ficará do dia 11 ao dia 18 treinando fora do Rio de Janeiro, se preparando aí para a estreia do Campeonato Carioca, que está marcada para o dia 26 de janeiro contra a equipe do Volta Redonda. Até lá, muitos jogadores com certeza chegarão no Vasco. E a expectativa é que para nessa próxima semana mais reforços cheguem. 2 deles já estão confirmados.
um atacante, um centroavante, o Raniel, que a gente vai falar sobre ele, e também o meio atacante Vitinho. Além deles, poderemos ter a chegada de um zagueiro, inclusive o próprio Carlos Brasil confirmou essa situação, estaria negociando com o zagueiro para chegar no elenco, já que o Vasco atualmente conta apenas com Anderson Conceição, Luiz Cangá, que tem contrato apenas até o final do Carioca, e o Ulisses, jogador com pouca experiência na equipe profissional. Então teremos a chegada de um novo zagueiro e além dessa posição também um lateral direito. Carlos Brasil confirmou que está negociando, com negociações avançadíssimas, muito perto de fechar, apenas aguardando inclusive até mesmo um anúncio e poderá ser anunciado também amanhã nesse pacotão de reforços. Essa é a expectativa do torcedor. Lateral direito, um zagueiro e mais esses dois jogadores, Vitinho e Raniel, um meio atacante e um atacante. E se tratando desses dois, primeiramente sobre o Raniel. Raniel pela parte da manhã, tivemos aí essa imagem que está passando aí para vocês, do Raniel com o seu empresário no aeroporto, vindo para o Rio de Janeiro. De fato, o jogador fechou com o Vasco, antes de sair do Natal, nas vésperas do Natal, o Vasco e o Santos conseguiram costurar esse acordo de empréstimo, será emprestado ao Vasco até o final de 2022, ele pertence ao Santos até 2023, terá apenas um ano de empréstimo com o Vasco, porém com uma cláusula contratual fixada no valor de compra. Segundo informações que a gente teve, é que a compra, caso o Vasco queira efetuar esse direito, será no valor de 2 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do Raniel. Raniel é um jogador revelado pelo Santa Cruz, se destacou muito vestindo a camisa do Cruzeiro naqueles anos mágicos que o Cruzeiro teve, né? Bicampeão da Copa do Brasil, inclusive sendo um dos destaques da competição. Após o Cruzeiro teve passagem por São Paulo e foi comprado pelo Santos nesses últimos anos. Não conseguiu destaque, conviveu com muitas lesões e no ano de 2021, aliás, jogou apenas 19 partidas e fez apenas um gol. Para um centroavante, números muito ruins, terá o seu salário aí na casa, né, de em torno de R$115 mil sendo bancados pelo Vasco e a outra metade, os outros 115 mil, será pago pelo Santos. Raniel, um jogador que cresceu, ascendeu muito forte no mercado do futebol brasileiro, com muitas expectativas, porém nenhuma delas superadas. Muito pelo contrário, realmente frustrou grande parte daqueles que acreditavam que teria um grande futebol. Um jogador de apenas 25 anos, que pode sim dar uma reviravolta na sua carreira, foi um pedido do próprio Zé Ricardo e vamos ver aí o que irá acontecer, né, nesse ano de 2022. O certo é, não vem de boas passagens, não vem de bons anos, mas aí a diretoria, a comissão técnica acreditam que o Raniel poderá fazer um bom 2022. E além do Raniel, o Vitinho meio atacante, jogador jovem de apenas 21 anos, 1,75 m, também chegando de um clube paulista. O Corinthians chegará por empréstimo aí até o final de 2022, um jogador muito jovem, um jogador de qualidade, meio atacante, que pode jogar também como ponta, rápido, veloz, tem um bom chute, tem qualidade sim, mas ainda é uma dúvida, ainda é uma promessa, algo muito semelhante aos jogadores que o Vasco já tem, que são crias das categorias de base. Chegaram por empréstimo, perdeu espaço no Corinthians com a chegada de fato, craques, como Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto, Juliano e vários outros. O próprio William, né, jogador de seleção brasileira, então perdeu espaço, o Corinthians preferiu emprestar ele, para ele ganhar rodagem, bagagem e voltar mais forte em 2023. Com isso fica nessa temporada no Vasco, não tem passagem por nenhum outro clube na sua carreira, que senão o Clube Paulista. 2 reforços que a torcida espera que venham a ser anunciados amanhã, na parte da tarde, ou até mesmo antes do período de treinamento, do primeiro treinamento do Vasco, na temporada de 2022, que acontecerá às 9 horas da manhã. E além de chegadas, poderemos também ter saídas, né? Em alguns outros vídeos atrás, ontem eu coloquei um vídeo falando sobre isso e também nessa última semana eu falei sobre a situação de jogadores da base que estariam sendo emprestados para outro clube. Surgiu o nome do Bruno Gomes que é um interesse sim do Internacional já há muito tempo, é um jogador, na minha opinião, de muita qualidade, um dos melhores jogadores que o Vasco tem atualmente dentro do seu elenco, que subiu das categorias de base, mas como todos os outros que passaram pelo Vasco nessa última temporada, não conseguiram render. É muito difícil um jogador jovem, novo, conseguir render num elenco que está ruim, psicologicamente e também, é claro, dentro de campo. Não tem peças boas e acaba não conseguindo se destacar. Essa foi a situação do Bruno Gomes. Bruno Gomes já é ali um interesse por parte do Internacional muito antigo e parece que esse ano terá um desfecho positivo para o clube de Porto Alegre. Informações que chegam para nós é que, de fato, o Bruno Gomes deve ser emprestado sim para o Internacional essa temporada. O Vasco quer uma compensação financeira para o atleta e, além disso, também quer alguns jogadores emprestados. E além do Bruno Gomes, o MT,
Ontem circulou essa notícia e foi confirmada, inclusive, segundo informações por ele mesmo, num torneio de futebol que ele participou em Cabo Frio. Ele teria confirmado a alguns amigos pessoais que estaria com negociações muito avançadas com o Furacão, Atlético Paranaense, para fechar para essa próxima temporada. Então, com isso, são 2 jogadores jovens da base do Vasco que estariam de saída por empréstimo para esfriar a cabeça, sentir novos ares, realmente mostrar um talento que tem, é inegável, porém acaba sendo apagado pelo mau momento, né, que o Vasco acaba vivendo. Então esses 2 muito provavelmente serão emprestados nessa temporada. Isso irá acontecer mais vezes, porque o Carlos Brasil está usando as joias da base como moeda de troca. Tivemos aí essa notícia hoje pela parte da tarde em um blog do Jornal Extra, um jornalista muito renomado aí pelo futebol brasileiro, que confirmou que, de fato, Carlos Brasil, por não estar tendo Vasco, essa entrada no mercado, esse atrativo de ter grana, ter dinheiro para conseguir contratar, está usando o que tem de mais precioso, que são os jovens, os talentos da base, para ter essa moeda de troca, entregá-los por empréstimo ou até mesmo uma venda em definitivo e conseguir jogadores que consigam consigam montar um elenco forte, né? Fazer com que o Vasco tenha um elenco forte e fazer por consequência disso, consiga subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. É uma situação preocupante, sem dúvidas. Essa falta de poder aquisitivo, de situação financeira é preocupante. O Vasco segue aí com muitas pendências, não conseguiu trazer o Diego Souza por isso, disputa a contratação do Luiz Amarília por isso também, por falta de grana, não tem dinheiro para investir, isso é uma situação preocupante. Então o que sobra são os ativos, são as joias da base, são os talentos que o Vasco faz em casa, para tentar trazer jogadores de mais força, de mais imposição, para tentar também montar um elenco forte. Essa é a estratégia do Carlos Brasil e poderemos ter, além do MT e além do Bruno Gomes, outros atletas sendo emprestados nessa temporada. O fato é, muitos já saíram, poucos chegaram. A gente espera que o Vasco tenha um elenco competitivo para 2022, porque se essa Série B for difícil, a outra será ainda mais. E se não montar um elenco forte, ficaremos 3 anos na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam. Também aqui embaixo deixem o seu like, porque eu volto a repetir, é importantíssimo para o nosso crescimento. E é claro, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.